Olá, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. O programa Parlamento Aberto, você que já conhece aqui, está acompanhando nossas lives desde o início aí da pandemia, né, sempre às 5 horas da tarde. A gente trabalha aqui com transparência, participação social e aqui nessas lives buscando trazer conteúdo de qualidade que acompanha o nosso perfil. Hoje falaremos com o médico ginecologista Danilo Biegas, falaremos aí sobre a saúde da mulher na pandemia, todos os cuidados aí para as gestantes. Olá, Olá. Danilo, tudo bem? Tudo. Boa tarde. Parece que tá um barulho, um barulhinho acontecendo aí, será que... Agora, tá tudo bem? Sim. Eu agora mexendo sim. no celular. Tá. No volume. No volume. Bom, primeiramente, doutor Danilo Biegas, seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Parlamento Aberto. Estava aqui explicando que nós fazemos essas lives aqui buscando trazer um conteúdo de qualidade, informação para quem nos acompanha. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo e sinta-se em casa aqui, porque você, afinal, está falando na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Boa tarde, Eric. Boa tarde a todos. É um prazer, de novo, a gente tentar passar um pouco mais de informação para a população, uma informação saudável, né? Uma informação sadia, uma informação que possa ter conhecimento e acrescentar aí na vida das pessoas. Obrigado aos espectadores, à minha família, e vamos lá. É bom, essa questão de informação de qualidade é sempre bom, porque nesses tempos de tanta fake news aí, né? E pessoal que recebe coisa aí começa a replicar e tudo mais. Então, por isso que a gente vem aqui fazer esse trabalho também. Queria só avisar o pessoal que está nos acompanhando que, por conta de um compromisso do Dr. Danilo Biegas, a gente vai ter que terminar a nossa live por volta das 10:06, tá? Estamos já aqui combinados, então aviso. E, infelizmente, essa live não vai até o final, a 1 hora possível aqui pelo Instagram, mas será, com certeza, uma live cheia de conteúdo. Dito isso, queria começar a nossa conversa, doutor, pelo seguinte aspecto. Nós sabemos que, lógico, a pandemia já foi falada, já foi todo mundo, muita informação, né? A mídia sempre trabalhando isso no dia a dia. Eu queria que você fizesse um resgate sobre quais foram as principais dúvidas que surgiram em torno, né, da saúde da mulher, sobretudo da gestante, daquela mulher que acabou de ter o nenê, e que hoje vocês olham as dúvidas, são coisas que a classe médica já trabalha com mais tranquilidade, né? Lembrando, né, por exemplo, se pegar aí números de estatísticas, a própria mortalidade da pandemia, do coronavírus, tem diminuído, né, por conta aí da atuação dos médicos e também dos cientistas em torno da forma de tratamento, né? Então, queria que você fizesse um apanhado geral nesse aspecto. Bom, a pandemia realmente ela surgiu para dar uma mudança na nossa vida, espero que uma mudança boa na nossa vida. No começo da pandemia, que você falou dessas mudanças que tinham logo que ela apareceu e agora, a gente vê, não é só da gente, né? Eu acho que os médicos eles ficaram antenados até um pouco mais do que a população em geral, porque esses problemas chegavam para a gente praticamente em tempo real. Mas a gente viu que esses problemas, essas mudanças que tiveram do começo para agora, aconteceram com o governo, aconteceu com a Organização Mundial de Saúde, aconteceu com as informações que primeiro vieram da China, os Estados Unidos brigando. Então foi uma briga intercontinental e mundial contra um vírus. No começo da pandemia, a gente estava muitíssimo angustiado, porque principalmente a gente pensava na nossa família e principalmente nas crianças. Então a gente tinha esse medo de não saber o que ia acontecer, de não saber como tratar. Eu acho que nesses... Quanto tempo tem? 6 meses de pandemia, né? Começou em março, fevereiro, aqui no Brasil pelo menos. Nesses meses a gente serviu para a gente ter algumas experiências positivas com relação ao vírus e até o modo de tratar esse vírus de uma maneira mais adequada. Eu acho que as coisas boas que a gente viu foi assim, pessoas saudáveis normalmente evoluem muito bem.
uma gestante saudável evolui bem, a população jovem mais saudável evolui bem, os idosos também. As crianças, praticamente, a gente não tem na cidade nenhuma criança que ficou internada. No Hospital do Unimed, por exemplo, que eu estou um pouco mais atuante, tenho mais conhecimento, eu acho que o mais novo que internou foi de 25 anos de idade, e era uma menina diabética, mas isso deu mais segurança, até agora, para essa fase de liberação da economia, que também é muito importante. Para as mulheres, é uma coisa que eu já venho batendo na tecla, para a gente lidar muito com a saúde. A saúde é o nosso carro forte para combater uma doença. E a gestante também. Você deixar uma gestante saudável, uma mulher saudável, tanto do ponto de vista físico e emocional, né? Não deixar a cabeça te bagunçar. Esse daí acho que foi o carro forte para a gente levar levar não, né? Não terminou ainda vai longe, mas a gente combater esse vírus. Então a gente tem que se manter saudável acima de tudo. E eu acho que a gente ainda vai aprender mais com o vírus. Até o tratamento do vírus do hospital, em pacientes internados, fizeram muito tratamento agressivos no começo, entravam com medicação. Parece que hoje a gente está deixando o corpo mais reagir ao vírus. É um vírus, igual um vírus da gripe. O corpo precisa reagir. E a gente precisa estar preparado para essa reação. Então, acho que é muito importante a gente deixar nosso corpo preparado para essa reação. Interessante. Antes da gente entrar mais no assunto da saúde da mulher, especificamente, você usou uma frase que eu queria tirar a próxima pergunta disso aí. Você falou que vai demorar um pouco ainda mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho em torno dessa perspectiva. É claro, essa semana mesmo o governo do estado anunciou compras de doses da vacina lá, que está em parceria com o laboratório chinês, junto com o Instituto Butantan, né? E que tem dado sinais de ser uma vacina segura e que possa aí eventualmente ser utilizada. Mas qual que é a perspectiva que vocês têm? Até porque vacinar tantas pessoas não é tão simples, existe também todo um processo aí que ainda a gente vai ter que... A hora que tiver vacina é um novo começo, né? Então eu queria que você explicasse como que é essa perspectiva. Eu acho que essa expectativa que a gente está na área médica, ela vem de dois tipos, né? Uma é a imunização coletiva ou até a imunização de rebanho, que está tão se falando hoje em dia, né? A partir do momento que você pegou a vacina, a doença, teoricamente, não tem nada melhor do que você ficar imunizado porque você ter a doença. Apesar que isso ainda é uma controvérsia, se você vai ficar imune para sempre ou não. Então essa imunização coletiva das pessoas pegando de pouquinho em pouquinho, isso já vai fazer parte de uma vacina, entre aspas, de uma imunização. Na quinta-feira da semana passada, no meu consultório, né, que é onde eu recebi 5 pacientes, foi o recorde num dia, mas foi 5 pacientes que já tiveram o Covid. Eu já tenho 15 grávidas, não tive mais nenhuma, que já se trataram, já se curaram e não tiveram mais nada. Então tem muita gente que já pegou. E provavelmente ela adquiriu uma imunidade, não sei se definitiva, mas pelo menos temporária. O sistema de vacinação hoje, o Brasil, se é que alguma coisa que a gente não consegue falar mal do Brasil, de tantas as coisas que a gente critica, mas o sistema de vacinação do Brasil ele é espetacular e sempre foi. É um dos poucos países do mundo que investe em vacina, que investe no tratamento de HIV, por exemplo. É poucos países do mundo que têm esse tratamento tão bem estabelecido. Piracicaba é uma cidade com uma estrutura invejável na saúde com relação a isso. Então, eu acho que a gente tem que confiar nessa vacina. Aonde vai surgir essa vacina, tem muitos tipos de vacina diferente e o número de estudos são diversos. É óbvio que a gente tem que começar por algum, talvez tenha que dar um passo atrás do jeito que fez uma das vacinas agora, né? Eles deram um passo atrás na vacina, vão aprofundar um pouco mais os estudos, mas eu acho que dá para confiar sim na vacina. A vacina, quando ela surgiu para H1N1, morreu muita gente de H1N1. A gente teve colega médico que ficou entubado durante um tempo. Eu vi 2 gestantes morrerem de H1N1 em 2010, mais ou menos. Não foi aqui na cidade, foi em cidade do lado. E esse sistema de vacinação, ele começou
E você pode ver que todos os anos a gente é vacinado pelo H1N1, que não é mais H1N1, né? Agora é H3N5, a vacina vai evoluindo anualmente. E isso está trazendo uma imunização muito boa. A gente não vê mais, vê muito H1N1, mas na população em geral ela diminuiu demais. O coronavírus vai ser assim. Provavelmente vai iniciar uma campanha de vacinação agora. Algumas pessoas vão ficar imunes, outras vão precisar de uma segunda, numa terceira, numa quarta dose. Mas a partir do momento que você tem uma imunização em massa da população, aí eu não sei como vai ser feito, né? A gente não tem essa informação. É óbvio que a imunidade coletiva vai fazer com que você proteja todo mundo. O Brasil tem um sistema de vacinação que eu acho que vocês sabem, a população realmente sabe. Eles funcionam assim. O governo ele imuniza a população de risco, crianças, idosos e gestantes. E alguém que tem alguma doença. Provavelmente vai começar assim. Só que você tem uma complementação dessa vacina. Por exemplo, o hospital, os hospitais de Piracicaba em si, eles imunizam os funcionários, não é a prefeitura. As empresas imunizam os funcionários. Isso é de maneira particular. Então, a empresa fazendo essa imunização nos seus funcionários ajuda o governo a fazer uma imunização coletiva. E no coronavírus vai continuar assim. Então, eu acho que é um complemento da imunização do governo com a imunização das empresas ou quem paga mesmo a vacina. Tem muita gente que está esperando até para comprar essa vacina. Por acaso, o áudio está falhando? É o meu ou é o seu que está tendo uns xixi de vez em quando? Pode ser o meu, que às vezes o meu fone aqui, o meu microfone bate aqui. Não está me incomodando, eu só quero saber se não é o meu, para ver se eu fico mais... Não, tá tranquilo aqui, para mim tá legal. Realmente, isso que você falou, eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar por 3 vezes, né, o Moisés Taglietta, que é o chefe da vigilância epidemiológica, e ele disse algo muito parecido com o que você está colocando em relação à perspectiva da vacina, mas é importante isso que o senhor está colocando, no seguinte sentido: as pessoas estão achando que a hora que anunciar a vacina, liberou geral, tira a máscara, sai abraçando todo mundo. Então, assim, é importante ter essa tranquilidade, porque uma pandemia do tamanho que nós estamos vivendo, ela realmente é muito séria e não é de uma hora para outra que ela vai acabar. E só para fazer passar uma informação, a Organização Mundial da Saúde, ela decretou a pandemia em 16 de março, tá? Como pandemia. Então, estamos aí indo para 7 meses de pandemia decretada. É claro que o vírus surge ali no final de dezembro, né, na China, mas enquanto pandemia decretada pela OMS foi em março. Então, agora, você colocou a informação de que recebeu 15 gestantes que pegaram o coronavírus, né? Quais são as orientações que você tem passado e pelo que eu entendi, elas não tiveram grandes problemas com o vírus, né? Mas quais são as orientações que você tem passado para elas? A orientação na gestação em relação ao coronavírus é a orientação da população em geral. Você tentar se prevenir, lógico, com o uso de máscara, álcool gel e aquela coisa que a gente já está até habituado, né? Tá ficando até chato, mas parece que a gente acostumou com isso. E tomar conta da saúde da gestante. A gestante tem que estar saudável para evoluir bem, igual qualquer um da população. Tanto é que a gente vê que as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde evoluem pior. Na gestação é igual. Essas pacientes minhas, elas evoluíram muito bem, praticamente assintomáticas ou com sintomas leves. Algumas já nasceram. A gente teve algumas outras pacientes nos hospitais que fizeram parte, inclusive, estando com a fase ativa da doença, e a gente não teve nenhum problema. A gente teve uma paciente gestante que não evoluiu muito bem, acabou tendo uma perda gestacional, mas era uma gestante que associava risco, principalmente obesidade, diabetes e hipertensão. Então já é um risco da própria gestação. É óbvio que a gente ainda está muito inseguro num aconselhamento. Não, a gestante não vai acontecer nada porque a gestante do Dr. Danilo não aconteceu nada.
Então a gente quer que vocês continuem se prevenindo e tomando conta da saúde. Se puder agora, nesse momento, evitar uma gestação, também é uma coisa que é aconselhado, né? Não é aconselhado agora uma gestação. É lógico que tem algumas pacientes que têm alguns problemas de saúde que estavam já tratando, fazendo uma inseminação artificial, tratando uma endometriose, que agora é a hora. Essas pacientes não dá para adiar mais. Então elas vão ter que engravidar e tomar os cuidados. Mas o cuidado da gestante, ela vem ela vem de uma orientação geral. A gestante, ela não se enquadra no grupo de risco para o corona. Muito pelo contrário, né? Eu já falei isso numa live. Se você for pensar na gestante, para ela estar grávida, ela está no auge da sua saúde. Ela é uma paciente, normalmente, de 20 a 40 anos de idade. Então, é uma população que é para estar mais saudável. Ela está tomando conta da saúde dela. Porque para você engravidar, teoricamente, você já está tomando conta de uma saúde, fazendo o mínimo de exercício físico, com uma alimentação saudável. Então, seriam pacientes para evoluir melhor. E elas estão evoluindo melhor. Interessante. Bom, gostei dessa... Eu sei que... Olha que interessante, pessoal. O médico ginecologista dizendo para vocês não engravidarem porque não é o momento. Então é uma informação bem interessante isso daí, vindo ainda mais do médico. Achei bem curioso isso. Um momento, acho que, muito angustiante. É um momento que a gente está longe da família. A gestação é você compartilhar, é você criar uma família. Então você vai perder esse momento, provavelmente, numa gestação. E é isso que eu estou vendo com as gestantes que já estão grávidas, né? Que estão no final, que já nasceram. Elas estão angustiadas porque elas não tiveram a participação dos pais, dos tios, dos avós, dos padrinhos, que é aquela coisa que a gente sonha durante a gestação. E isso acarreta a saúde mental, que tem que estar muito boa. Porque você ter uma gestação e você ficar um pouco mais isolada é bem conflitante para essa paciente. No momento que você está formando uma família, você acaba tendo que se isolar. Então, sei lá, atrasar um pouquinho, tomar a vacina antes seria uma coisa interessante. E é importante porque nós estamos aqui no dia 30 de setembro, né? E setembro é o mês aí de campanha do Setembro Amarelo, né? Que fala sobre saúde mental, fala sobre prevenção ao suicídio e saúde mental. Então, acho, aproveitando, já que eu ia entrar nesse assunto um pouco mais para frente, mas já que você tocou no assunto, você percebe essa mudança da qualidade de saúde mental por conta desse distanciamento social, para a gestante especificamente? Eu acho que essa parte da saúde mental, esse mês, que é um mês importantíssimo, né, já virou um mês histórico em relação a algumas doenças, né, aos meses, mas a depressão, que é uma das principais causas de suicídio, ela está aumentando drasticamente, até pelo nosso estilo de vida. E o ginecologista, muitas vezes, ele é a primeira porta de entrada para metade da população, que é do sexo feminino. Então, normalmente, essa paciente ela tem uma confiança muito grande. Não só a mulher, como os maridos, que depositam a confiança na gente em pré-natal e assim vai. Então, muitas e muitas vezes, nós somos a principal porta de entrada para essas pacientes que estão com a saúde mental um pouco alterada. Eu comparo assim, eu acho que há 40 anos atrás, o ginecologista ele era visto de um modo diferente. Normalmente, uma paciente que ia no ginecologista, ela iria para cuidar de alguma doença ginecológica ou para fazer o pré-natal. Hoje, a mulher vem no ginecologista para cuidar da saúde da mulher. Isso já está implantado faz uns 20 anos. A consulta ginecológica ela já virou uma rotina, não só da mulher, como da família. Eu acho que mais para frente, a saúde mental vai virar essa rotina. A saúde mental, muita gente entende ainda hoje, por exemplo, quem procura um atendimento de um psicólogo ou de um psiquiatra, seria um doente mental. Muito pelo contrário. A gente não tem que tratar, o ginecologista não trata a doença da mulher, ele trata a saúde da mulher. O psiquiatra e o psicólogo, ele não vai tratar a doença mental, ele vai tratar a saúde mental.
A partir do momento que você toma conta da sua saúde mental, você não adoece, você não fica depressivo e você vai, consequentemente, diminuir o número de suicídio. Aqui no consultório, a nossa abordagem é muito grande, porque as pacientes trazem isso para a gente. E a gente está vendo que nessa pandemia, não só das grávidas, mas de todas as mulheres, aumentou muito. A mulher, nos últimos anos, ela teve uma sobrecarga incrível da sua responsabilidade. Se for ver uma mulher há 60 anos atrás, a responsabilidade dela era tomar conta da família, era uma responsabilidade enorme, mas era tomar conta da família, dos filhos, da educação. Hoje não. Hoje ela está inserida num ambiente junto com o homem. E cada vez mais isso está acontecendo. Mas isso trouxe mais responsabilidade para ela. Então hoje ela tem que tomar conta da saúde do homem, da saúde do marido, da saúde dela, da saúde das crianças e ainda tomar conta do trabalho. E assim, eu acho que isso faz parte da nossa natureza. A mulher, ela não tem nenhuma comparação. Ela é mais cuidadora, ela cuida muito melhor da sua família, inclusive dela. O homem não. O homem, a responsabilidade dele acaba sendo um pouco diferente. E essa sobrecarga na mulher, ela vem para o consultório médico diariamente. Então a gente nota bastante essa influência, tanto da mulher inserida no meio do trabalho, e agora, nessa pandemia, ela tendo que tomar conta de tudo. E a saúde mental tá. A gente vai ver os números provavelmente ano que vem, do que vai acontecer esse ano. Sim, Você falou de abordagem muito específica que vocês fazem dentro do seu consultório, né, da sua abordagem enquanto ginecologista. Qual que é, assim, você consegue, quando você fala dessa abordagem, identificar se ela tem uma propensão a ter um problema de saúde mental e que tipo de encaminhamento você faz? Até porque eu só queria fazer um adendo, em diversas reportagens que eu já vi em relação a isso, né, a gente sabe que havia um certo preconceito, por exemplo, a mulheres que têm a chamada depressão pós-parto, né? Já vi casos, por exemplo, de mulheres que foram internadas em manicômios por conta de problema de depressão pós-parto. Então, como que você identifica, quais são os sinais que você observa e como que é feito esse encaminhamento? Na verdade, assim, a gente trabalha um pouco na prevenção. Primeiro, a identificação do ginecologista. O ginecologista, ele funciona hoje como um confidente da mulher. Então, invariavelmente, ela fala pra gente. Porque o ginecologista, para começar, para você ser ginecologista daquela família, hoje o ginecologista ele não é mais da mulher, ele também é do casal. Então, para você ser um ginecologista da família, o médico da família, ele é considerado um médico da família. Essa família já tem essa como que eu vou falar? Essa confiança no médico. Então, o médico vira um confidente. A paciente vem e ela fala pra gente. É muito fácil. É muito fácil. Com relação às grávidas, eu acho que invariavelmente o paciente vai ter algum tipo de depressão pós-parto. Ou seja, uma depressão leve, que tem alguns nomes diferentes, blues puerperal, por exemplo, ou até uma depressão. O estilo de vida da mulher, ele muda drasticamente após o parto, principalmente a mulher que está inserida no meio de trabalho. Você vê, por exemplo, que a paciente hoje ela gosta de falar, né? Eu trabalhei até o último dia. Eu não sei se isso é bom, porque imagina você trabalhar até o último dia da gestação, aí você vai embora para casa com uma criança e muda completamente seu estilo de vida. Então a gente trabalha no consultório com a prevenção. A gente procura falar para ela como é essa vida do pós-parto. Como é ter uma criança em casa e os desafios que ela vão ter. Ter uma criança em casa, uma criança recém-nascida, é complicado. Você já é pai? Não. Então, você sabe que existem dois tipos de ginecologistas. Aquele que, obstetra principalmente, aquele que já foi pai e o que não foi. Você sabe que é um preconceito que até, às vezes, até a gente tem. Antes de eu ser pai, muitas vezes você acaba tendo aquela formiguinha na cabeça, né? É frescura, certo?
Ah, ela está fazendo drama. Quando a gente vira pai, a gente sente isso em casa, na pele, é, é angustiante, porque tem uma criança chorando, é cólica, é fome, você não sabe o que é. A criança não fala. E a mulher dá uma pirada. A mulher não, a família, porque o marido vai pirar junto. O grande problema é que 5 dias depois o marido volta a trabalhar. E ela fica com uma criança. Aí imagina agora ela ficar com uma criança na pandemia, sozinha. Então o índice de depressão puerperal agora parece estar atingindo todas as pacientes. Então a gente consegue conversar com ela antes, fala para ela que a coisa não vai ser legal, mas que ela tem ajuda. Que tanto ajuda, ela deve procurar ajuda do médico, prefeitura, os planos de saúde, ele tem uma retaguarda muito boa, né, nesse acompanhamento de pós-parto, principalmente do pós-parto. E é uma coisa que ela tem que comentar com o marido. Eu converso muito com os maridos. Ajude da maneira possível, o que puder, porque o pós-parto ele é bem complicado. E a depressão puerperal existe, ela não é nem um pouco de frescura. Ela existe, em alguns casos ela é bem grave. Hoje a gente, identificando rápido, a gente consegue medicar. Existem medicações. Então a gente conversa, medica, e eu acho que a gente consegue amenizar algumas coisas. Interessante. Como eu falei, eu não sou pai, né? Eu e minha esposa não temos filhos, mas temos casais amigos que hoje têm filhos, e a reclamação muito recorrente assim, é da solidão, né? Uma certa solidão da maternidade, até aquela coisa, o pessoal acaba, por causa do filho, não convida para ir para um churrasco, né? Lógico que agora ninguém convida para nada porque estamos em pandemia, mas você não sai, então você não tem uma vida social, acaba criando todas essas questões. Antes de a gente continuar a nossa conversa, eu queria ler aqui os comentários, Danilo, porque está bem interessante aqui, ó. Pessoal mandando oi, mandando joinha, então é legal a gente registrar a participação aqui, ó. A Maria Piazza mandou um oi para você, o Dr. Miguel Córdoba mandou um joinha, Casal Tanche, tá o perfil aqui, Tanque. Mandou os emojis de coraçãozinho. A Fátima Paz também mandando aqui um joinha, falando aqui o seguinte, ó, excelente profissional. Tá? A Lara Lorena e Isa, Isa aqui o perfil, falando que é excelente médico, né, falando para você. A Rosimeire Neres, tá, mandando direto da Inglaterra, aqui, ó, Enjoy from England, Miss You, Dr. Danilo, olha que beleza, mandando aqui para você. A Mapem 76 aqui também falando muito bom. A Gi Ferezini falando que está assistindo a live amamentando. Olha que bacana. E a Cristina Guirardi dizendo o seguinte, ó, eu passei momentos bem difíceis logo que minha filha nasceu, né? Corroborando aí com o que você está falando em relação à saúde mental das gestantes, das puérperas, né? E também o perfil Vínculo do Prazer falando que prevenção e informação é tudo. A gente, quando chega em casa, fica totalmente perdida. Imagino o quanto que isso realmente não causa aí, porque é uma transformação na vida, ao mesmo tempo que é claro que existe toda a felicidade, né, de você ter um filho, uma filha, de poder cuidar e estar naquele projeto da sua família. Tem também, lógico, essas questões, como você bem colocou. Agora, uma coisa que eu queria dar continuidade nisso, e é uma preocupação que eu ouvi de outros médicos de outras áreas, é um certo represamento de problemas de saúde que essa pandemia está causando, né? Eu entrevistei aqui, por exemplo, a doutora Adriana Brasil, lá do Instituto... esqueci o nome, que trata do câncer, agora me fugiu da cabeça. Ilumina. Ilumina, isso, Ilumina. Até falaram na sala aqui também, do Ilumina. E ela colocou essa preocupação em torno dos problemas oncológicos, né? E eu queria que você aprofundasse um pouco isso em relação aos problemas de saúde mental que se prevê que pode aparecer. De que maneira de que maneira vocês esperam que isso apareça e de que maneira, por exemplo, o próprio setor público, né, os gestores públicos têm que tomar esse cuidado aí, têm que se preparar para fazer esse atendimento que pode vir aí. Bom, antes de mais nada, um abraço para todo mundo aí que eu estou lendo as mensagenzinhas. A obstetrícia te traz isso, né? Ela te traz uma
é uma característica da medicina que acho que ninguém tem, né? Ela te traz um montante de seguidores que fidelizam e provavelmente vão a vida inteira. Então, a maioria das pacientes que estavam inscritos, elas têm uma história, todas as pacientes têm uma história, praticamente todas, e é muito gostoso isso, porque isso daí impulsiona a gente, impulsiona a nossa saúde mental em continuar, porque o médico também tem uma saúde mental e a gente tem que estar preparado para absorver o problema dos outros e não... Então, isso a gente conversa muito, a gente tem que fazer exercício, a gente tem que se distrair, a gente tem que ficar com a família, senão a gente fica louco junto. E a gente não pode ficar louco, né? Médico não pode ficar louco. É tudo meio louco, mas não pode ficar louco. Então, um abraço a todas aí. E esse fã-clube é maravilhoso. Sabe que quem mandou para você também um recado, mandou pelo WhatsApp para mim, foi o Maurício Belloni. Ele que você mandou, falou que é o filho dele, o Gael, nasceu. Ele falou, doutor, sensacional, mandou um abraço para você também. Você sabe que teve uma live que eu cumprimentei algumas, né? A Dani do Corona, a Ingrid, a Jaciara e assim vai. Eu fico agora meio... Eu falei, nossa, eu tenho que tomar cuidado em cumprimentar. Você fica com medo, né? Porque às vezes você cumprimenta uma e não cumprimenta a outra. Não tem como você lembrar de todo mundo, gente. Não, mas o abraço é coletivo e é para todas. Com relação ao sistema de saúde, como ele vai encarar, principalmente o ano que vem, eu acho que é assim. Isso se discute muito, 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 tanto na política de saúde pública do município, quanto nos hospitais privados. Como vai ser esse retorno de pós-pandemia? A gente fica com muito medo de você deixar de fazer os exames de rastreamento, principalmente para as doenças oncológicas, e o ano que vem acabar colhendo frutos não muito agradáveis. Por exemplo, você não diagnosticar um câncer de mama precocemente, um câncer de colo do útero precocemente em relação à ginecologia. Mas eu acho que o sistema de saúde aqui em Piracicaba ele não parou. Pelo menos o atendimento básico nas urgências, emergências e no rastreamento de câncer, ele continuou. Tanto nos consultórios médicos, a gente chegou a parar durante um mês. Não mais do que isso. Fazendo pré-natal, é óbvio que diminuiu. As consultas de rotina que eram mais superficiais, que não tinham tanta urgência, elas pararam. Agora, rastreamento de mamografia, que eu acho que é o principal para a mulher, ele já voltou e está praticamente normal. Então, eu acho que a gente não vai ter muito problema. A demanda de cirurgia do município e dos hospitais, com certeza vai impactar em alguma coisa. Vai fazer uma demanda reprimida, mas eu acho que os hospitais estão se preparando para isso. O grande problema nisso não é assumir essa demanda reprimida. O grande problema nisso é que a gente não sabe quando o corona vai acabar. Eu estava conversando ontem no hospital com um médico, que é o Carlos Gimael, que é um colega nosso, né? Que ele falou que é muito instável. E num dia tem 2 pacientes internados, no outro dia tem 10 de corona. Então o hospital vai ter que se reestruturar para ficar o ano que vem inteiro assim recebendo esses pacientes. Só que os hospitais eles não têm essa demanda. O sistema de saúde público no Brasil, o público principalmente, ele trabalha no limite. Ele deu uma desacelerada para receber o corona. Só que o corona vai continuar. Então toda essa estrutura que foi feita, ela foi aumentada, ela não vai poder ser regredida. Porque a gente vai ter que assumir essa demanda do que a gente não fez esse ano e continuar com o corona. Espero que sem acarregar prejuízos, principalmente nas doenças que matam, né? Hipertensão, diabetes, doenças oncológicas. Esses pacientes não podem deixar de fazer a rotina e muito menos de tomar um acompanhamento. Com relação à saúde mental, isso é um grande... a saúde mental ela não envolve só a doença, não envolve só a gestante, ela envolve também a economia. Então, alguém que perdeu emprego, quem perdeu emprego, pegou o seguro-desemprego, vai acabar em 6 meses. Ou a economia volta, ou você vai trazer um desemprego, e o desemprego no Brasil não, em qualquer lugar, ele gera um problema de saúde mental.
Imagina alguém que tenha que tomar conta da família, perder emprego, vai acabar de receber o seguro-desemprego. Essa retomada da economia, no meu ponto de vista, ela vai ter que, igual o governo fala, né? Vai ter que ser um avião, vai ter que subir. Vai ter que subir, porque senão a gente vai ser prejudicado. Tanto em todos os tipos de saúde, mas na mental, principalmente. A gente não tem números. O Brasil é meio difícil da gente ter números, né? Por exemplo, números de suicídios que tiveram, o quanto aumentou ou não em relação ao ano passado e o quanto vai aumentar. Esses números provavelmente a gente só vai ter o ano que vem. Mas não tenha dúvida nenhuma que essa é uma discussão praticamente que virou habitual na vida do médico, na vida dos médicos que fazem gestão. Eu participo de uma gestão, né, que é no Hospital Unimed, que a gente participa de todos os comentários, não só na área da ginecologia. A parte da maternidade, ela não mudou muito, porque a maternidade ela continuou. A maternidade não parou. São as gestantes que já estavam grávidas, continuaram grávidas e os nenês estão nascendo. A gente não teve impacto. Agora a gente observa o que está acontecendo no resto do hospital e a preocupação que os gestores estão tendo. Vamos ver como é que vai ficar, mas o quanto antes a economia voltar, eu não tenho dúvida nenhuma que é melhor para todo mundo. Sabe que hoje eu vi uma reportagem, foi no Bom Dia Brasil, se não me engano. Eu tenho que citar a fonte porque eu não lembro qual que é o instituto que eles pegaram a informação. Mas falou do auxílio emergencial, 5,5 milhões de famílias receberam, passaram a pandemia vivendo de auxílio emergencial no Brasil. Estou falando 5,5 milhões de famílias. É muita gente. Então, você pegar e fizer vezes 4 ou vezes 5, aí, dependendo da região, é muita gente que depende disso e realmente, como você colocou, acaba tendo um impacto dentro da saúde mental que a gente não tem ideia e que vai ser o impacto da própria pandemia nos próximos anos. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você, que é da Nani Eliane, que é o nome do perfil aqui. Ela está dizendo o seguinte, várias amigas atendem com você. Eu gostaria também, mas só atende grávidos, né, doutor Danilo? Tem alguma previsão para voltar a atender as demais necessidades, respondendo aí a pergunta? Você tem previsão para... A gente está atendendo normal, está atendendo grávidas e não grávidas. Então... Na verdade, assim, eu acho que todos os médicos, né, nesse momento atual, eles acabaram reduzindo um pouco o número de atendimentos, até para você manter a segurança do consultório com relação à pandemia. Então, você está marcando menos consultas, as consultas estão sendo mais espaçadas, a gente está chegando mais cedo no consultório e saindo mais tarde, então a gente está trabalhando mais e ganhando menos, entre aspas, mas graças a Deus na medicina não mudou muita coisa, então não tem do que reclamar. Mas a gente teve que se adaptar. Então talvez as consultas demorem um pouco mais, a gente tem que dar prioridade para aquelas que são urgências, mas a gente está atendendo já normal, principalmente para fazer esse rastreamento, né, de doenças que podem influenciar numa vida futura da mulher. Com certeza. Essa questão, é importante você ter colocado isso, porque todas as áreas estão assim, da área de medicina. Por exemplo, odontologia diminuiu muito o atendimento da parte odontológica, justamente por conta de toda a higienização que você tem que ter, né, do consultório para poder atender um próximo paciente. Pessoal, nós estamos com quase 40 minutos já de live, como eu informei no início, vamos ter que terminar aí com 10 minutos de antecedência, porque o Dr. Danilo Viegas tem um outro compromisso às 6 horas da tarde, então, por isso que a gente vai ter que terminar antes. Eu vi que você está olhando uma outra pergunta aí, que é da Pati Medinilha, e ela está dizendo o seguinte, qual é a sua opinião como médico referente à volta às aulas presenciais? Uma pergunta aí bastante... que está dando muita polarização, né? Essa opinião, às vezes a gente tem uma opinião hoje, essa opinião muda amanhã e muda depois de amanhã, então isso daí é uma coisa que a gente discute até em casa, né? Eu discuto com a minha esposa, quando a gente vai voltar a levar as crianças para a escola. O que a gente vê as crianças não estão adoecentes por causa do corona. Não tem nenhuma criança internada em Piracicaba por causa de corona. Então, as crianças não são problemas. O problema é a transmissão que essas crianças vão dar na sociedade. Eu, por exemplo, como médico, trabalhando na área do corona, durante todo esse tempo, não peguei. Certo?
as crianças indo para a escola, minha chance de pegar aumenta. Então, eles são um vetor de contaminação. Aí, assim, essas crianças não vão poder ter uma exposição aos idosos, aos pais que têm problema de saúde, às crianças que têm problema de saúde. Isso daí vai ter um programa tanto das escolas quanto de saúde pública dos municípios para um retorno mais seguro às aulas. Agora, se eu não me engano, eu ouvi ontem na rádio Jovem Pan, que o Brasil é o país que está mais tempo com as crianças fora da escola. A gente tem problema com relação a isso. A gente está vendo isso em casa com nossos filhos. As crianças precisam de uma socialização. Elas precisam voltar à escola. Elas precisam se socializar com outras crianças. É óbvio que esse tempo foi necessário, mas está na hora de voltar, né? Na minha opinião, está na hora de voltar. E vai ter que ser assim: abre e avalia. Não é feio dar um passo atrás. Abre e avalia, abre e avalia, abre e avalia. Igual está sendo feito nos países da Europa. Alguns abriram a economia e teve um retrocesso. Segura um pouco, abre de novo. Vai ser assim no Brasil. E a gente vai ter que voltar, gente. A pandemia não vai acabar agora. E tem um detalhe, assim, a questão da volta às aulas também influencia muito na própria qualidade de vida dos pais ali, da situação toda que foi criada. Hoje o pai voltou a trabalhar presencial, às vezes não tem onde deixar o filho, tem todo um processo muito maior. E assim, particularmente, eu acho que a gente precisa, como sociedade, pensar um pouquinho, porque a gente vê aí praia lotada, a Avenida Paulista lotada, e assim, para isso está todo mundo voltando, está todo mundo liberado, e às vezes criando uma situação em torno das escolas. Então eu acho que é importante a gente ter uma sinceridade, né, do que realmente a gente quer. Lógico que eu também tenho essa preocupação, acho que está colocando de forma muito justa. Tenho lá a minha irmã que está com os filhos dela, né, em casa, e ela está também tendo essa discussão aí, mas realmente é uma situação que a gente precisa... A palavra-chave é bom senso, de todo mundo. Bom senso, exato. A criança vai voltar para a escola, dá uma seguradinha nos avós de novo, fala assim, eles vão voltar, eles vão estar expostos, porque tem muitos avós com as crianças. Tenta conversar no trabalho para ver se o patrão consegue fazer alguma coisa nesse retorno, para a mãe ficar mais reservada, principalmente se isolar de quem tem risco. E todo mundo, gente, isso daí é o mais importante de tudo, se mantenham saudáveis. No retorno à escola, se mantenham saudáveis, porque é a saúde que faz a gente evoluir bem no corona. Perfeito. Agora, a gente falou muito da saúde da mulher, evidentemente, claro, porque é o nosso tema aqui, mas em relação ao bebê, tudo isso que você colocou de saúde mental, dos problemas que acarretam dentro dessa pandemia, o que você tem sentido na saúde do bebê que tem nascido nesse contexto? Tiveram várias mães, né, que tiveram um parto com a doença ativa. Tem uma que está seguindo aí, que é a Dani, e a amamentação, ela gera vida, ela gera saúde. Então não precisa parar a amamentação. É óbvio que você tem que se proteger, álcool gel, máscara, evitar muito contato com esse neném, mas a mãe vai amamentar o tempo inteiro. As crianças, de maneira geral, elas não estão... graças a Deus, né? O vírus, ele poupou as crianças. Então, a gente não está vendo problema com relação aos pais que pegaram com crianças recém-nascidas ou até nessa primeira infância. Graças a Deus, a gente não está tendo esse problema. As crianças estão evoluindo muito bem. Elas têm é inexplicável, né? Se é a capacidade pulmonar delas que é melhor... Porque, teoricamente, elas não têm resistência ao vírus, né? O adulto tem muito mais chance de ter contato do que a criança, de uma imunização natural. Ninguém explica direito, mas a criança ela é mais saudável para receber o vírus. Isso no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. O problema não é a criança, o problema é a criança gerar uma disseminação. Uma criança com a outra é muito complicado, né? Você pegar uma criança de 6 anos, como que ela vai usar máscara e não colocar a mão na boquinha da outra criança e comer o mesmo lanche?
Não tem como separar, né? A criança, ela é enérgica, ela é calórica, ela vai abraçar. Então, o problema da criança voltar não é ela, especificamente. É a contaminação que talvez aumente. Vamos ver. Sim, claro. E uma das coisas que ficou muito evidente na pandemia é a contaminação feita pelos assintomáticos, né? É uma discussão aí bastante... Por exemplo, você falando, me lembrei de uma entrevista, como eu fiz 3 entrevistas com o Moisés, lá da Vigilância Epidemiológica, numa delas ele falou que conseguiram segurar a situação nas casas de repouso de idosos, né? A partir do momento que fizeram os testes para os assintomáticos. Então, conseguiriam ali separar quem era assintomático, né? Para poder... Porque foi isso que aconteceu, por exemplo, na Itália. Que achava que o assintomático não contaminava, e teve lá casa de repouso na Itália que morreram todos os idosos da casa, naquela situação toda que a gente acompanhou. Agora, estamos quase finalizando já aqui, Danilo, e queria que você deixasse aí, em termos já de... Até para a gente já finalizar por conta do seu horário também, uma mensagem aí que você considere que seja importante como informação ficar para as pessoas em torno da saúde, tanto envolvendo a questão aí da prevenção da pandemia e também em relação à saúde mental. Lembrando, por exemplo, que, como você bem falou, é importante cuidar da saúde não só durante uma pandemia, mas em todos os momentos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a gente finalizar essa conversa. Eu acho que a gente tem que tem muita gente estudando né, a saúde mental e a saúde agora, né, o coronavírus. A gente tem que ter uma confiança nos órgãos que estudam, apesar das informações serem conflituantes. São informações conflituantes porque a gente está aprendendo, todo mundo está aprendendo. A Organização Mundial de Saúde agora emitiu, acho que hoje ou ontem, né, um novo teste que vai custar $5 e ele consegue identificar o PCR. Então imagina isso sendo feito em massa. Dá para você fazer no mundo inteiro esse teste. E aí você consegue identificar esses assintomáticos. Ou melhor, a gente aprendeu com o vírus e a gente está tentando controlar. Hoje ele está controlado, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer. Com relação à saúde mental das pessoas, a gente tem que... veja o mundo, veja a vida pelo lado bom, sempre. A gente tem muita notícia negativa, principalmente vindo da televisão. Em casa a gente tinha um acordo, entre aspas, né? Quando eu chegava em casa e a gente ia conversar alguma coisa, a gente brincava, eu e minha esposa. Antes de falar uma notícia ruim, a gente tem que falar 2, 3 boas. Porque se a gente for falar só as ruins, a gente tem um monte para ficar falando. E a gente vai ficar naquele martírio. A vida é boa, a vida é linda. A gente tem que se apegar a essas coisas para cuidar da nossa saúde mental. Não adianta a gente... Todo mundo tem gente que vive até 90 anos de idade, chega com 90 anos de idade e fala que não viveu, que acabou sofrendo esses 90 anos de idade. E tem gente que fica com câncer de mama. Eu trabalhei com câncer de mama durante 3 anos e essas pacientes me ensinaram muito. Elas falavam assim, olha, eu comecei a viver depois do câncer de mama, porque eu não vivia. Depois que eu tive um diagnóstico de câncer, eu comecei a aproveitar a vida, os filhos, a saúde, a família, os amigos. A gente não precisa esperar ter isso. A gente pode viver isso antes. Reunião com amigo, não agora, né, na época da pandemia, mas a gente consegue. Já que a gente está em família, então que fique mais em família, que aproveite a família. Mas a vida vai voltar ao normal. Tomem conta do físico e do mental. Em tempos de saúde, para não deixar adoecer. Porque depois que você pega uma saúde, uma depressão, alguma coisa assim, complica. Então vamos todo mundo tomar conta da saúde e se apegar às coisas boas. Vai assistir televisão, ver as coisas boas. Vai andar no shopping, ver as coisas boas. Vai passear na Rua do Porto, ver as coisas boas. Vamos se apegar às coisas boas e tomar conta da nossa saúde. Eu acho que é assim que, ensinando isso para nossas crianças, a gente vai transformar uma geração mais para frente. Porque hoje é muito pessimismo junto. E eu acho que isso daí influencia muito na saúde mental. Sabe que eu tive que aprender isso aí, eu falo até que eu tenho uma pessoa muito melancólica, às vezes um pouco até pessimista. De uns tempos para cá eu tenho buscado essa coisa de otimismo e o que eu percebi que o otimismo cura
cura muito bem. Né? Então é importante isso daí. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua atenção, por toda a sua disponibilidade aqui. Infelizmente, está terminando o nosso tempo aí, conforme combinado, por conta do seu compromisso. Lembrando que essa nossa live aqui, ela vira uma matéria no site da Câmara, amanhã, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Lá no site da Câmara você pode também se inscrever na nossa lista de transmissão do WhatsApp do programa Parlamento Aberto, que é desenvolvido aí para transparência e participação social aqui na Câmara de Vereadores. E também convido você a, caso queira rever esse vídeo, no nosso canal do YouTube, lá no Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba, todos os vídeos da nossa live. Para você ter uma ideia, essa live de número 117, tá? Estamos fazendo live, estamos chegando aí mais de 100 lives. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau, obrigado. Acho que foi. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, obrigado.